Amigas e amigos, aquela fina ironia do Bertolt Brecht de que alguns juízes são absolutamente incorruptíveis, ninguém consegue induzi-los a fazer justiça, encontra terreno fértil na atual conjuntura brasileira como nunca antes visto na história deste país, diria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A relação de promiscuidade do Poder Judiciário, os setores relevantes do Poder Judiciário com o que há de mais corrupto, né, o que há de mais apodrecido na sociedade brasileira, que é essa elite, essa turma do dinheiro, a turma da bufunfa, né, é uma coisa assustadora, impressionante. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, na época em que o Gilmar Mendes fez aquela jogada, né, que impediu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tomar posse como ministro da Casa Civil, ainda no governo Dilma. Ali naquele auge daquela histeria, quando o Sérgio Moro queria prender o Lula, o objetivo dele era esse, né, prender o Léo Pinheiro, pressionaram ele, fizeram uma tortura psicológica violenta em cima dele. O Léo Pinheiro da OAS, que teria feito lá as benfeitorias no triplex do Guarujá, no sítio da Atibaia, né, como o Léo Pinheiro se recusou a entrar nessa jogada, eles mudaram de tática, mas a intenção do Sérgio Moro era exatamente prender o Lula. Como confessou esse delegado aí da Força Tarefa recentemente na entrevista à revista Veja, o Maurício Moscardi Grillo, o Sérgio Moro tinha a mesma ideia desse delegado. Aquele era o momento de fazer a prisão do Lula. Não fez porque sentiu a reação, percebeu o tamanho do problema que poderia resultar da sua atitude deslocada. O ministro Teori Zavascki, na época, comentou esse assunto, né, de maneira crítica, porque o Teori Zavascki era aí desta história toda, né, dessa relação de promiscuidade, não há dúvida disso, né. A revista eletrônica Consultor Jurídico publicou uma foto dele aí com o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, é isso, e mais alguns outros lá, que eu não me lembro agora quem, tomando conhaque, fumando charuto, né, acompanhando as eleições americanas de chapéu da moda, né, todos ali, dá para ver que ali era uma roda, né, enfim, da boemia, né, dessa turma aí que eu falo nesse artigo, né, que esses juízes, né, os desembargadores e tudo mais, essa relação de promiscuidade com o poder econômico, né, com o poder político aí mais da corrupção, né, do mundo da corrupção, né, é uma coisa escancarada em Brasília. Quem convive com esta realidade em Brasília sabe muito bem disso, que eles vivem ali em resorts, se encontrando em feijoadas, em festa de aniversário, de casamentos, né? Essa é uma relação com empresários, né? Essa turma aí da corrupção, dirigentes políticos, muitos condenados respondendo processo, né? Isso está no artigo, né? Um artigo que eu escrevi naquela época. E com as revelações agora dessas proximidades aí do Teori, né, com esse empresário, pode ser inserida, é um caso que pode ser inserido aí, sem dúvida alguma, nesse diagnóstico aí desse artigo que eu escrevi, que está aqui, conforme eu disse, está aqui embaixo o link para vocês darem uma olhada. Mas o Teori Zavascki, naquela época, classificou a decisão do Moro de medievalesca, né? Ele disse que era um método, a filosofia medieval, né, de se fazer justiça, né, dizendo que ele chegou a dizer que era uma atitude que envergonhava, né, qualquer sociedade civilizada, porque o Teori Zavascki e o Sérgio Moro tem uma diferença, né, o Teori era mais sofisticado, né, era mais refinado, podemos dizer assim. O Sérgio Moro é tosco, medíocre, né, só ver aí as decisões, as entrevistas que ele dá. Agora recentemente, porque antes ele não dava entrevista, agora ainda as entrevistas dele são muito seletivas. Aí quando ele dá entrevista é um desastre, né, revela exatamente uma figura medíocre, é tosco, né, ele é absolutamente tosco. E com todos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, todos da Operação Lava Jato. Agora, a Operação Lava Jato tem um objetivo muito bem definido, né? A turma da mídia, né? Tem aí esse ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que é conselheiro informal do Michel Temer, do presidente golpista, que o Michel Temer tem consultado ele para ver quem ele indica lá, um dos consultores, né? O principal, né? O predileto, eles são amigos e tal. Esse Aires Brito é uma figura também, tem umas atitudes repugnantes. É importante a gente lembrar que ele manobrou para que o chamado mensalão tucano não fosse a julgamento. Manobrou descaradamente. Eu vou pôr aqui também um link
do Congresso em Foco, com um vídeo, né, que acompanha o passo a passo das manobras vergonhosas, né, explícitas, para acobertar essa corrupção tucano, que é o Caixa 2, é tudo que eu venho falando aqui, né, essa história de petrolão, mensalão e tudo, isso aí é tudo espuma. A essência é o Caixa 2, que é a tecnologia do tucanato da direita de fazer eleições de maneira corrompida, de corromper a democracia, corromper o processo eleitoral. Se outros partidos entraram nisso ou não, é uma questão que mereceria ser investigada, coisa que a Operação Lava Jato não faz. Né? Agora, se entraram pelas portas abertas aí pelo tucanato. Esse é fato, isso é realidade. Tem aí vários levantamentos que apontam isso passo a passo. O vídeo que eu falei aqui da farsa do mensalão, em outras ocasiões eu já comentei, postei aqui o link recentemente desse vídeo que explica a farsa do mensalão passo a passo. A coisa vai por aí afora. O Aires Brito anda dando entrevista na TV Brasil, na TV Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, virou o homem da mídia. É importante atentar para isso. Esse que sentou em cima, manobrou para que, de maneira vergonhosa, vocês vão ver aqui nesse vídeo do Congresso em Foco, que eu vou deixar o link aqui. E também esse Aires Brito foi indicado pelo Lula, é bom que se diga, foi candidato a deputado federal pelo PT. No caso do mensalão, vestiu, né, a casaca aí da direita, dessa turma da bandalheira, né, vira-casaca, não sei se é vira-casaca, porque o fato dele ter sido candidato pelo PT e ter sido indicado pelo Lula não significa que seja alguém probo, né, isso não é uma relação automática. O Lula, a Dilma indicaram vários aí que de probidade não tem absolutamente nada, né? Mas enfim, aí o Josias de Souza, esse ceboso, né, fez uma longa entrevista com ele ontem, esse ceboso da Folha, fazendo pegadinhas, fazendo escada, perguntando qual que é pior, o PCC, o mensalão ou o petrolão. Aí o Aires Brito vai na linha da bandidagem. Ele diz que o petrolão, o mensalão são piores do que o PCC. Então veja até onde vai a baixaria, né, o rebaixamento do debate sobre essa questão tão fundamental, tão importante para que a gente compreenda, né, o que é o jogo político no Brasil. Aí ele também deu entrevista na TV Brasil e lá pelas tantas ele diz o seguinte, que a Lava Jato é um projeto de vida nacional de saneamento de costumes. Quais costumes? Os costumes do Lula, da Dilma, de promover o desenvolvimento, né, de combater a desigualdade, as injustiças sociais da esquerda. Esses são os costumes que eles transmutaram para esse mantra da corrupção, desculpem, essa provocação aí de corrupção, petrolão, mensalão, essas mentiraiadas e tal, né, e fazer o saneamento para que eles reinem. A turma do Aires Brito, aí a turma da direita, a turma do golpe. Esse Aires Brito, portanto, é importante a gente ficar de olho nele, no que ele fala, porque ele se transformou numa espécie de porta-voz, né, desta baixaria aí da turma da Operação Lava Jato, do projeto golpista, do projeto da direita, né, essas falas todas dele aí vão exatamente nesse sentido. A luta política no Brasil não é brincadeira, dizia o Nelson Jobim, não é o Nelson Jobim, é outro conselheiro aí do Temer, o Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, que o Brasil não é para principiantes, e não é mesmo. É preciso analisar bem a fundo a estrutura social brasileira para a gente compreender, né, como essa turma joga sujo, como Aires Brito, Folha, Mídia, Globo, né, como é sujo o jogo deles nesse episódio aí do Teori Zavascki. De novo, eu reforço aqui para vocês dar uma olhada nesses links para comprovar o que eu estou dizendo. É só tirar as conclusões óbvias. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.